hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Nós paramos lá na página 174. Lembrando que livro de produção de texto, página 174, tá bom? Então vamos lá. Nessa página nós temos uma proposta de redação do Enem, tá? Então a gente vê que é uma proposta que tem que falar. Tem o seguinte tema: a publicidade infantil em questão no Brasil. Então, fala que eu tenho que fazer um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, dessa forma, significa que eu vou ter que defender uma opinião, tá bom? Então, vamos lá. A partir daí, eu tenho a orientação, a proposta de redação com o tema, e eu tenho os textos motivadores, tá? Que são os textos que servem de apoio para eu escrever a minha redação. Assim como eu faço nos simulados, sempre coloco um texto lá de apoio. Bom, então eu tenho 3 textos aqui. O primeiro vai falar da posição dos pais em relação a essa publicidade, né? Dos pais, dos ativistas, das entidades. E eu também vou ter a posição da empresa, né? Eu vou ter a posição das emissoras, das revistas, tá? Então vamos lá. A aprovação de abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONADA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Então, eu tenho 2 lados aí, né? Um que é a favor, um que é contra. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tem a intenção de persuadi-la, de convencê-la a comprar aquele produto, tá? O consumo de qualquer produto ou serviço e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução, e associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre publicidade para impor resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário, tá? Então, a gente vê aí que tem 2 opiniões, tá? Esse texto é um texto motivador. No entanto, se eu tiver que fazer na minha produção textual, eu tenho que ser coerente. Eu só posso me posicionar ou a favor a essa questão da publicidade infantil ou contra. Eu não posso ficar no meio termo. Ah, agora eu acho isso, agora eu acho aquilo. Eu não vou estar sendo coerente, tá? Eu tenho o texto 2, né, que traz dados estatísticos em relação como são os países, né, a publicidade para crianças no mundo, como cada país tem a sua legislação, as suas leis e trabalha com essa questão da publicidade infantil, tá? No texto 3, eu tenho aqui, precisamos preparar a criança, mais uma opinião, né? Desde pequena para reconhecer as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, que é aquele capaz de saber o que, como e por que comprar. Muitas pessoas, até adultos, não conseguem ter essa consciência. Ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo. Tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. Lá no texto 1, é possível identificar 2 posicionamentos, como eu falei, tá? Um lado, as associações favoráveis, né? E outro, as associações contrárias. E argumentos que cada uma das partes utiliza.
Então vamos lá, ó. Aqui. Tais ativistas e entidades são contrários porque acreditam que o público infantil é facilmente influenciável por essas propagandas. Isso pode prejudicar até o desenvolvimento deles, né, desse público infantil, dessas crianças. Já os anunciantes, emissoras, revistas, empresas, né, que têm o interesse de vender esse produto, eles criticam, pois não reconhecem o Conanda e acreditam que a instituição quer fazer uma imposição, já que existe outro órgão regulador responsável por isso. Tá? Aqui, ó. Sobre o texto motivador 2, né? De que forma a maioria dos países trata a publicidade infantil? O que a gente pode ver, né, lá lendo aqueles dados, é que a maioria dos países opta por fazer a proibição parcial, indicando que, nesses lugares, há definições mais precisas quanto ao horário de passar propagandas para o público infantil e a faixa etária. Informações relevantes, importantes, o candidato poderia extrair desse infográfico, né, essa mistura da linguagem verbal e não verbal, associação de palavras com imagem, apresentados no texto 2. Como a gente viu, é um panorama, né, da forma como a publicidade infantil é tratada em alguns lugares do mundo. Isso poderia ser tirado como exemplo no texto. Ele poderia fazer uma relação, por exemplo, dos outros países com o Brasil, tá? Teria um argumento por comparação. Com relação ao texto motivador 3, ele é favorável ou contrário ao que defende o Conanda? Então, a gente viu que ele é contrário, né? Ele fala que a criança tem que aprender desde pequeno a ter contato com esse mundo da propaganda. E a partir dali ele já começa a decidir se aquilo ali é importante para ele ou não. Se ele consegue, se ele precisa daquele produto ou não. Mas como a gente viu, muitas vezes a criança não tem maturidade para isso, tá? Ele fala, né? Quando essa criança se tornar adulta, ela vai saber decidir o que é necessário ou não consumir. Já se deixar que ela tenha contato com a propaganda desde pequena. De que forma os candidatos podem fazer uso dos textos motivadores para sua produção textual? O candidato pode, por exemplo, citar ou parafrasear as informações em sua argumentação, tá? Ela pode pegar aquele pensamento e colocar aqui, ó, os pais pensam como eu. Ah, não, eu sou contra. Então, o texto 3 aqui, ó, está me servindo como exemplo, tá? Claro que eu não posso, de forma alguma, pegar esse texto e copiá-lo completamente. Eu vou levar um zero, tá bom? Uma das características da prova do Enem é solicitar aos candidatos que elaborem uma proposta de intervenção. Isso aí a gente vê na conclusão. Uma possível solução para esse problema apresentado, tá? Dê as possíveis intervenções a seguir e marque que poderia ser considerada como contrária aos direitos humanos. Então vamos lá. O que seria contrário, gente? Censurar as propagandas direcionadas às crianças. Porque, segundo os direitos humanos, isso não seria uma atitude democrática. Pelo contrário, seria uma atitude antidemocrática e vai contra os princípios dos direitos humanos, que prevê a liberdade de expressão. Claro que sempre com respeito, sem incitar a violência, sem usar palavras pejorativas, tá? Então, dessa forma, censurar, acabar, não, também não é bom, porque a gente vive num país democrático, né? E tem a questão da liberdade de expressão, tá bom? Então, a gente finaliza por aqui o livro. Eu vou pedir um pouquinho só de paciência, que eu vou trocar a apresentação, tá? É muito importante que vocês vejam esses slides. Então, vamos lá.
Então, apareceu aí no slide direitinho, tá? A gente vai ver o texto dissertativo argumentativo. Como você estudou, a redação solicitada pela prova do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Esse texto, predominantemente argumentativo, tem por objetivo posicionar-se criticamente diante de um assunto socialmente relevante. E, para isso, é necessário empregar diversas estratégias argumentativas, tá? Textos como esse são divididos em 3 partes. Então, vamos lá. Ao fazer um texto dissertativo, eu tenho que ter, no mínimo, 3 parágrafos, tá? O primeiro parágrafo eu chamo de introdução. O segundo eu chamo de desenvolvimento. E o terceiro de conclusão, tá? Agora vamos ver o que a gente coloca em cada uma dessas partes. Na introdução, eu tenho que apresentar o meu tema, tá? E o meu ponto de vista, se eu vou me posicionar a favor ou contra aquele tema proposto, tá? Como aqui foi o caso, a publicidade infantil em questão no Brasil, tá bom? Então, dessa forma, a ideia central em torno do qual o texto será construído é chamada de tese. Eu posso apresentar a minha tese já na introdução, o que eu vou defender, tá bom? E no desenvolvimento? É a parte mais longa, maior do texto, tá? E é ali que, ao construir um texto, eu devo argumentar. Então, eu posso trazer exemplos, como eu disse, dos textos motivadores, tá? Eu vou defender as minhas ideias, mas sempre embasando as minhas opiniões. Eu não posso colocar, eu acho porque eu acho. Claro que não. Essa expressão, inclusive, nem deve ser utilizada, tá? Então, é nessa parte que eu trabalho com exemplos, com dados estatísticos, com argumentos de autoridades. Ó, eu tô aqui contra, então o seguinte texto é contra. Eu posso colocar entre aspas, tá? E a conclusão, gente, é o meu encerramento do texto. Eu não posso trazer nenhum dado novo na conclusão, tá? Nesse momento, deve estar bem claro para o leitor a proposta de intervenção apresentada, ou seja, uma possível solução para aquele problema, tá? De modo a indicar os agentes responsáveis por esse processo, né? No caso, a gente poderia falar aqui da questão das entidades que trabalham com as leis, né, da publicidade infantil, e como eles poderiam resolver isso, né, fazendo leis mais claras, tá bom? Então, dessa forma, fica evidente que a introdução será apresentada no primeiro parágrafo e a conclusão no último, tá? Então, fica essa ideia de proposta de intervenção, tá bom? Então, aqui, ó, falando dos direitos humanos. Em 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos Humanos, cujo objetivo era oficializar leis que garantissem alguns direitos a todo ser humano, sem exceções, tais como o direito à vida, a liberdade de expressão, ao trabalho e à educação. Assim, as propostas de intervenção que irão, ou seja, né, que vão contra aos direitos humanos, né, receberão nota 0 no Enem. Dessa forma, evite argumentos e proposições que atentem à dignidade humana, como o discurso de ódio, tá bom? Então, eu não posso, de forma alguma, no meu texto, incentivar a violência, né, o racismo, a discriminação, tá bom? Então, dessa forma, eu vou encerrar mais essa aula por aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.